Caros amigos, caros irmãos, vamos fazer aqui um poema hoje para a nossa reflexão. O título é Depressão. O poema de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Dizes que sofre insônia, até mesmo quando em casa, que sua dor extravasa nas cinzas da depressão. Perto da rua onde moras, tem uma viúva esquecida. Traz um avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente, serve em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia, sem tempo para chorar. Não longe dali, uma triste mulher, no cubículo apertado, chora o marido assassinado. Era guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo. Por enquanto ainda não sabe o que fazer da existência. Espera pela assistência dos que trabalham para o bem. Um paralítico cego, numa esteira de barbante, chora mais adiante, implora mais adiante quem lhe dê água a beber. Ninguém atende, ele grita. Na penúria que o consome, tem sede, febre, tem fome, sobretudo quer morrer. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se sentes apenas tristeza, sai de si mesma e auxilia, trabalhe a tristeza, passa no trabalho pelo bem. Boa noite, queridos. Uma boa noite para todos nós. Que possamos merecer o auxílio dos benfeitores espirituais desta casa, para, como disse o Álvaro, nós sairmos daqui um pouquinho melhores do que aqui chegamos. Queridos, o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está cheio de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está cheio de teorias. Teorias nas escolas filosóficas, teoria nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está ainda repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Esta é uma mensagem de Bezerra de Menezes. Problemas do Mundo é o nome da mensagem. Está lá no livro Espírito da Verdade, de Chico Xavier, Valdo Vieira, por Espíritos Diversos. Portanto, meus irmãos, analisemos o que é necessário e o que é supérfluo em nossa vida. O que é supérfluo? É tudo que é demais, o que excede, o que é inútil exatamente pelo excesso. E o necessário? É o essencial, é o indispensável, é o imprescindível. Mas necessário e supérfluo
são dois conceitos separados por uma linha tão tênue, quase invisível. Para pessoas diferentes, o necessário e o supérfluo são diferentes, pois as necessidades são igualmente diferentes. O que para um é necessário, para o outro excede. O que um precisa, outro acha absolutamente desnecessário. Por exemplo, para muitos, um computador é indispensável. Para estudo, para pesquisa, para o trabalho. Para outros, é totalmente supérfluo. Há até quem tenha medo de chegar perto de um computador, ele morde. Então, assim, sem discernirmos o necessário do supérfluo, a relação com a vida vai se estabelecendo de tal modo que nós precisamos ficar muito atentos, intuitivamente e racionalmente, para não sermos iludidos por pseudos necessidades, quando vamos assambarcando o mundo, vivendo no supérfluo e, pior, sendo escravizados por ele. Cuidado. Quando nós acumulamos, falta para alguém. Se sobra comida na minha mesa, está faltando comida na mesa de alguém. Muitas vezes alguém do nosso lado e nós não enxergamos. Por isso, queridos, é necessário estarmos bem atentos a fim de nós avaliarmos efetivamente do que nós precisamos. Quantos sapatos precisamos de verdade? Chico dizia, para que tantos sapatos se temos apenas 2 pés? Quantas roupas? Quantos agasalhos? É lógico que não há uma medida padrão, porque cada pessoa tem seu próprio estilo, tem seu jeito peculiar. Mas avaliemos se não temos roupas que adquirimos e pouco ou nunca usamos. Quantos livros compramos e não lemos? Porque a compulsão, muitas vezes, revela atendimento de necessidades fictícias, deixando na alma necessidades não atendidas. Materialmente, nós vamos experimentando o supérfluo na tentativa de maquiar a real necessidade que não está sendo atendida. Às vezes de natureza afetiva, às vezes de natureza existencial, de natureza espiritual. Qual a nossa escala de valores? O que é prioritário para nós? É uma pergunta que nós temos que pensar para responder. Nós colocamos-nos numa movimentação com as coisas da matéria e vamos ficando sitiados no ter, deixando de lado o ser, por não estarmos atendendo às necessidades prioritárias, profundas, necessárias no aqui e no agora. E aí, nesse oceano de supérfluos, nós vamos nos perdendo de nós mesmos. Vamos nos perdendo de nossa essência. E vamos relegando a um segundo plano, a um terceiro plano, o absolutamente necessário. A reforma íntima. Imprescindível para a nossa evolução espiritual. Esta sim, necessária e urgente. Mas existe uma maneira, existe uma régua para medir o meu necessário, o seu necessário, o meu limite, o seu limite? Existe uma maneira de medir? Existe uma régua para ver quanto é necessário para mim, quanto é necessário para você? Foi o que Kardec perguntou aos espíritos. Na questão 715 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então, existe um limite? Olha a resposta dos espíritos. O sensato o conhece por intuição. E muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. O que significa que, intuitivamente,
ou pelas experiências vividas, nós sabemos sim o que nos é realmente necessário. E Kardec vai além. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Vejamos, Deus é Pai perfeito, de amor, de misericórdia. E nos criou com essa natureza. Então, essa natureza não traçou o limite do necessário para nós? Olha a resposta dos espíritos. Sim, a natureza traçou o limite do necessário, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então vejamos, a civilização multiplica as necessidades do indivíduo, mas a civilização multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. O erro está em nos enveredarmos por um caminho diferente do que a natureza nos traçou. Há para todos lugar ao sol, para todos, com a condição de que cada pessoa ocupe o seu e não o lugar dos outros. A natureza não pode ser responsabilizada pelas falhas da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. Tudo é relativo, cabendo à razão, aí entra o raciocínio, a razão regrar as coisas. Tudo que nos foi dado na Terra foi para o suporte às nossas necessidades, dentro da tarefa que viemos executar no planeta. É a vida em equilíbrio. As amarras, os excessos são amarras que nos impossibilitam de compreender que viveríamos muito melhor se extraíssemos apenas o necessário para a nossa sobrevivência. E quando não damos conta de avaliar pela racionalidade, quando não damos conta de avaliar pela intuição o limite do necessário, o que acontece? Ora, nós precisamos viver. E viver sem a consciência desse limite, nós vamos entrando num processo de consumismo. Um consumismo que pode ser material e até mesmo emocional. Emocional, sim. Aceitando, por exemplo, uma relação tóxica só para não perder. Só para ter. Só para manter o status. E até quando esse consumismo exagerado? Até sentirmos um desconforto. Até nos darmos conta de que algo não está bem. Não está bom. Então é o momento de fazer um realinhamento. Um movimento de desapego. Emocionalmente, desonerarmos-nos de sentimentos ruins que vamos acumulando dentro de nós, estão nos mumificando. Exercitarmos o perdão para nos livrarmos da mágoa que absolutamente não é necessária. E materialmente, fazer uma boa e cotidiana análise sobre do que realmente precisamos e daquilo que sobra, para que possamos passar adiante, a fim de ser útil a outrem. Lembrando a máxima da doutrina. Fora da caridade não há salvação. E sempre atentos à recomendação de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem, nem a traça, nem a ferrugem,
e os ladrões não furam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Onde estamos colocando o nosso tesouro? Pensemos. É o que nos ensina o Mestre, o cuidado com os tesouros da terra, que julgamos tão necessários. Quando necessário mesmo, são os tesouros de outra natureza. Os tesouros que devem fazer parte de nosso ser imortal. E não tesouros que representam apenas uma circunstância material, passageira, que nos distrai, hipnotizando nossos sentidos e adiando o nosso despertamento espiritual. Porque, meus irmãos, estamos aqui de passagem. Nossa pátria verdadeira é espiritual. Ter consciência de que este nosso tempo aqui não é infinito. Para termos foco no que é mais importante. Encontrar o verdadeiro valor da vida, que não são as coisas, são as pessoas, as relações afetivas, os sentimentos nobres, o amor que Jesus veio nos ensinar. Quando fizermos a travessia, que bagagem levaremos? Alguém já se perguntou isso? Como é que está a minha mochila? Como está a minha bagagem? Não nos será perguntado quantos bens possuímos na terra, mas quantas lágrimas enxugamos? Quantos irmãos famintos alimentamos? Quantos irmãos agasalhamos? Preocupamo-nos com coisas demais que não são necessárias para a felicidade do espírito. Mas e a felicidade? Queridos, é óbvio buscarmos a felicidade. Mas onde está essa tal felicidade? Num sapato novo? No carro do ano? Numa conta bancária com muitos zeros? Há quem tem tudo isso e não é feliz. Todos nós conhecemos aqui alguém que tem tudo e um pouco mais e não é feliz. Porque a felicidade real não está na posse, no ter. Quanto dura a felicidade de um carro novo? Uma semana? Um mês? Depois cai na rotina. Porque as coisas não têm valor em si mesmas. Elas só valem pela capacidade de satisfazer uma necessidade vital ou uma necessidade emocional. Algum sentimento, alguma emoção. O alimento vale porque ele mata a fome. A roupa vale porque abriga o corpo. A cama porque propicia o repouso. As necessidades vitais sustentam o corpo físico. E as necessidades emocionais alimentam a alma. Diz um velho ditado, nem só de pão vive o homem. Então, nós temos necessidades vitais, mas também necessidades emocionais. Uma música vale pela sensação de êxtase. Um romance pelo prazer da leitura. Uma comédia pela alegria do riso. São emoções da mente, do espírito, da alma. Sem elas, o corpo não morre, mas o ser humano se entristece. Percebem? E há situações que atendem essas duas necessidades, a vital e a emocional. Por exemplo, quando alguém compra uma roupa bonita, ela abriga o corpo, necessidade vital. Mas também permite o exercício da beleza, da autoestima, do prazer, necessidade emocional. E nós, como seres viventes nesse planeta, temos essas duas necessidades, a vital e a emocional. Sábio é aquele que consegue o equilíbrio entre elas.
O equilíbrio, sempre o caminho do meio. Mas e a tal felicidade? Kardec sabiamente questionou os espíritos sobre essa tal felicidade. Perguntou ele, há uma medida comum de felicidade para todos nós? Uma medida comum. Porque aquilo que pode deixar a Thalita feliz, pode não deixar a Márcia feliz. Então, esse conceito de felicidade, ele é muito pessoal. Então, Kardec saber, mas há uma medida comum para todos? Existe essa medida? Olha a resposta dos espíritos. Simples e direta. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Atentemos bem para isso. Para a vida material, a posse do necessário. Em nenhum escrito, seja do Evangelho, seja da doutrina, seja da filosofia, iremos encontrar a necessidade exagerada do supérfluo, que é criação puramente humana. Na satisfação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da vaidade exacerbada, da ânsia de querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sobrepujando o ter em detrimento do ser. E sempre querendo mais, tornamo-nos compulsivos, esquecendo de olhar para nós mesmos, de buscar a brandura e a mansidão de nossas almas, de exercitar a fé inabalável, a caridade, de exercitar o amor incondicional, de buscar nossa essência divina. Queridos, Deus nos deu o necessário. Deus proveu a natureza de recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos da Terra. Deus, que é todo amor, todo bondade, toda misericórdia, não iria dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Percebem isso? Deus é Pai. Ele não iria dar ao homem, iria dar a nós a necessidade de viver sem nos dar os meios de conseguir isso. É por isso que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário para todos que a habitam. Porque o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Vejamos, queridos, segundo a ONU, o nosso planeta produz grãos para alimentar 10 bilhões de pessoas. Nós somos 8 bilhões. Fizeram a conta já? Então, por que quase 1 bilhão, segundo a ONU, passa fome? Quase 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome. Por quê? É a má distribuição, o egoísmo, o orgulho, empregando no supérfluo que poderia ser aplicado no necessário. Então, queridos, imprevidente não é a natureza. É o homem que não sabe regrar o seu viver. Deus nos deu as ferramentas para que pudéssemos sair do estado de selvageria para o estado de lucidez. E discernir necessidade de desejo. Necessidade é diferente de desejo. Desejo é diferente de necessidade. Nem sempre nós conseguimos o que queremos. Óbvio, nem sempre. Mas se buscarmos, nós descobriremos o que precisamos. Precisar é necessidade. Querer é desejo. Vamos separar essas coisas. Precisar é necessidade. Querer é desejo. Comer é necessidade. O que é desejo? Hoje eu queria jantar a bacalhoada do Divaldinho. É desejo. Dormir é necessidade. Onde? É desejo.
Eu quero dormir em lençóis de cetim, com um travesseiro de penas de ganso. Isso é desejo. Necessidade é o necessário. Desejo é o supérfluo. Então, meus irmãos, o que realmente nós necessitamos? De paz, de amor, como diz os espíritos, de consciência tranquila e fé no futuro. Precisamos também de coisas materiais? Obviamente, estamos num mundo matéria ainda. Então, nós precisamos de coisas materiais. Roupas, comidas, calçado. Mas quanta roupa? Quanta comida? Quanto acumulamos sem precisar? Então, queridos, cabe a nós compreendermos que necessitamos vencer a prisão das paixões, dos prazeres terrenos ligados aos excessos, e nos orientarmos para a busca da essência divina que dormita em cada um de nós. O alerta vem do Evangelho. A terra produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Lembra da pesquisa da ONU? O planeta produz grãos para 10 bilhões. Nós somos 8 bilhões. Então, a terra produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Quando chegaremos a isso? Quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Está lá no item 8, capítulo 25, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é, quando soubermos administrar a vida segundo as leis de Deus. E aí sim, aí sim, os abusos de toda a natureza, de toda a espécie, cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Simples assim. Vale repetir? Quando nós chegaremos a isso? Quando nós nos dispusermos a viver a vida segundo as leis de Deus. Aí sim, os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Queridos, é natural o desejo do bem-estar. Não é condenável nós buscarmos uma vida boa. Deus só condena o abuso. Porque se sobra para mim, está faltando para alguém. Importante que o ser humano aprenda a estabelecer um limite entre o supérfluo e o necessário. Evitando, na medida do possível, os apelos da sociedade de consumo. Porque os apelos são muitos. Não é fácil, mas é necessária a definição precisa desse limite. Qual é o meu limite entre o necessário e o supérfluo? Isso é individual, é de cada um. Busque o seu limite, a sua régua, a sua linha divisória, é de cada um. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso, ao gozo das coisas inúteis. Isso é meritório. Meritório é o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Lembram do óbolo da viúva? Tirou do necessário para doar. Então, meus irmãos, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Ele entende a nossa vagareza nesse caminhar. Mas espera que cada um faça a sua parte. Trago para nós, para nossa reflexão, uma mensagem de Emmanuel por Chico Xavier. Pensemos, vamos refletir nessa mensagem de Emmanuel. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição.
Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros a ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam ter um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros apenas andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Meus irmãos, que Jesus nos auxilie na caminhada. Que Jesus nos auxilie nesse aprendizado. Vamos interiorizar esses conceitos e definir para nós o que é realmente necessário para nós. Quanto vale uma garrafinha d'água desse bebedouro, filtrada e gelada? Para nós aqui hoje, quanto vale? Quanto vale uma garrafinha d'água dessa lá para aquela pessoa lá do Rio Grande do Sul? Vamos pensar o que para nós é realmente necessário. E que Jesus nos auxilie nessa caminhada, porque nós somos individualidades. Mas nós temos que aprender a crescer sem individualismo. Percebem a diferença? Precisamos crescer sem individualismo. Gostaria de trazer para você um poema de Fernando Pessoa. Eu ensaiei esse poema em casa, mas o Paulo ouviu e falou, melhor não, deixa a Betânia. Então eu convidei a Betânia e ela aceitou o convite. Está aí para vocês, Fernando Pessoa, um poema belíssimo intitulado Prece. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me.
Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Gratidão a vocês pela paciência em me ouvirem. Que Jesus nos abençoe para seguirmos confiantes o seu evangelho de amor, buscando o que é realmente necessário sob a proteção de Maria, nossa Mãe Santíssima. Muito obrigada.